Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade então ao nosso propósito de leitura da Bíblia, hoje no capítulo 9, 10, 11 e 12 do livro de Provérbios, né? Você vai perceber aqui então nesses capítulos, ou em vários deles, que às vezes há assuntos desconexos uns dos outros, então uma hora está falando disso, outra hora já muda e fala daquilo, mas dentro dessas porções grandes da Escritura, ela vai acabar sempre batendo nos mesmos assuntos e que são coisas muito importantes. Aqui no capítulo 9, algo interessante me chama a atenção. Eu queria começar fazendo essa pergunta a você. De que mesa você come? Porque o texto aqui de Provérbios vai falar que a sabedoria, de certa forma, preparou uma mesa, um banquete e chama as pessoas, chama os inexperientes a sentar com ela e se alimentar do que ela tem. Mas a insensatez, da mesma forma, também tem um banquete, também tem uma mesa e faz um convite às pessoas para comerem, né, do seu banquete. E a grande verdade é que é uma escolha nossa se eu vou me alimentar então desse banquete de sabedoria ou se eu vou me alimentar do banquete da insensatez. E a grande verdade é que a sabedoria vai me conduzir, né, pelas coisas de Deus, para viver de maneira justa, honesta, reta, e a insensatez vai inverter valores. Olha o que diz aqui no versículo 16: venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso. Ele diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Olha que interessante, está falando que algo que é errado é certo e é bom. E a grande verdade é que a gente sabe que não é bem assim, né? O erro, a coisa errada, sempre no final vai trazer problema. No versículo 7 vai dizer algo bem interessante aqui: quem corrige o zombador traz sobre si insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensina o homem justo e ele aumentará o seu saber. Olha que coisa interessante, né? Basicamente está falando que o sábio pode se tornar ainda mais sábio quando é repreendido, corrigido. Porém o tolo é falta de sabedoria, talvez da nossa parte, corrigir o tolo, corrigir o zombador, ou de alguma maneira dar conselhos àqueles que vivem, né, de maneira tão complicada, errada, ou deleitado, né, no insulto, como diz o texto aqui, o próprio ímpio, né? Então isso precisa nos fazer pensar, porque é muito comum às vezes nós queremos jogar pérolas a pessoas que não vão dar valor a ela, né? Outra coisa interessante é que no versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. O temor é o princípio da sabedoria. Nada adianta eu ter conhecimento, ter tantas outras coisas, mas não temer a Deus, né? O temor a Deus, ele é o início, né? É a largada de coisas muito importantes da vida do cristão ou de qualquer pessoa. Porque eu posso temer meu pai, temer a minha mãe, temer as pessoas à minha volta, a minha esposa ou esposo, mas de alguma maneira, quando essas pessoas não estão presentes, talvez eu erre, faça o que não deve. Quando eu estou sozinho em algum lugar e acontece uma situação onde eu posso levar vantagem nisso e ninguém vai ver, se eu não temer a Deus, a grande verdade é que eu posso acabar errando e fazendo isso. Mas se eu entender que, né, Deus está ali, que Deus é presente sempre, e temer essa presença, com certeza eu vou andar pelos caminhos que Deus espera, e a minha vida não vai estar baseada se existem ou não pessoas perto de mim, porque sempre vou entender e compreender que Deus é real e a todo tempo está ali, né? Capítulo 10 fala então, começa dizendo assim: filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. E a grande verdade é isso mesmo. O filho sábio com certeza dá alegria a seus pais, né? Prestígio a seus pais, honra a seus pais, com a vida dele ou aquilo que ele faz, seus pais ficam felizes, mas a grande verdade é que o filho tolo sempre traz problema a seus pais, vergonha, dor, sofrimento, angústia, né? E que tipo de filho nós somos, né? Será que a gente tem trazido alegria aos nossos pais ou mais problema e dor? Há muitas pessoas que, às vezes, mesmo casado com sua família constituída, ainda trazem tanto problema aos seus pais, ainda são tão dependentes dos seus pais, ainda geram tanto problemas para os seus pais. E isso é tolice, diz as Escrituras. Por isso, né, o filho sábio dá alegria ao seu pai. Versículo 4 diz assim: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Olha que interessante.
Está falando de preguiça e está falando também de diligência. E Provérbios faz toda hora essas coisas. Ele fala de algo e também ajuda a ver o que é certo dentro disso. Né? O preguiçoso sofre, o preguiçoso tem problema, o preguiçoso, de certa forma, ele prejudica. Olha o que vai dizer aqui no versículo 26. Diz assim, ó. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Ou seja, traz problema, incomoda. Né? O preguiçoso, de certa forma, é colocado para realizar algo e a pessoa que o colocou ali para trabalhar ou fazer algo espera, tem uma expectativa sobre ele, mas ele acaba não fazendo, não suprindo. Por quê? Porque tem preguiça. Né? E, de certa forma, traz ruína sobre si. Porém, o diligente traz sobre ele riqueza. E o que é diligente? É uma pessoa dedicada, esforçada, trabalhadora, uma pessoa que faz aquilo que tem que fazer, que é aplicado naquilo que faz. Que nós possamos ser assim, pessoas aplicadas e dedicadas àquilo que está fazendo, seja algo grande ou algo pequeno, né? Porque isso trará riqueza para a nossa vida. Versículo 7 diz assim, a memória deixada pelo justo será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Né? Eu queria falar um pouquinho sobre legado. Né? As pessoas que vivem de maneira justa, honesta, deixarão um legado maravilhoso. Né? As pessoas lembrarão dela, as pessoas, quando falarem dela, sempre trarão à memória coisas boas. Porém, o nome dos ímpios apodrecerá, ou seja, será esquecido, não será citado, ou pior do que não ser citado, é ser citado como alguém que fez coisas ruins, como alguém que fez coisas que não são boas. Versículo 11 e versículo 19 tem muito a ver. Diz assim, a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. E o versículo 19 fala, quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Tem a ver com as palavras. E a grande verdade, a gente já viu isso nas Escrituras, que a boca fala do que o coração está cheio. A nossa boca vai expressar muitas vezes quem nós somos. E se tem alguém que é considerado sábio, é aquele que não fala muito. Por quê? Porque quando fala muito, erra. Quando fala muito, peca. Quando fala muito, a probabilidade de dizer coisas que não devem é muito grande. Por isso, talvez um convite da sabedoria para nós é refrear a nossa língua, falar menos, pensar para falar e entender que as palavras produzem nas pessoas coisas boas e coisas ruins. Né? Capítulo 11 diz assim, o Senhor repudia a balança desonesta, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Né? Se tem algo que Deus abomina é o engano, é a vantagem. Né? E de certa forma nós, principalmente talvez os brasileiros, o brasileiro talvez é conhecido por levar vantagem, por fazer negócios que aos seus olhos foi um excelente negócio, mas às vezes aos olhos de Deus foi algo injusto. Por quê? Porque ganhou em cima, mas o outro perde e às vezes nem sabe que perdeu. E se tem algo que Deus não quer isso, Deus ele espera de nós justiça, Ele espera dos seus filhos justiça, Ele espera do justo justiça. Né? E de certa forma, o trilho da justiça, o caminho da justiça é o que Deus espera que a gente trilhe, e qualquer desonestidade que exista na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, precisa de alguma maneira ser revista e deixada de lado. Diz assim também, quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Olha que interessante, não é muito comum a gente às vezes contar algo para alguém, né? E dizer, olha, por favor, não conte isso a ninguém. A gente, de certa forma, está pedindo, seja confidente comigo nisso, guarde isso em silêncio, isso é muito importante, você não pode sair daqui. E a gente não se sente traído quando as pessoas falam algo que a gente disse para não falar, ou até mesmo nós falamos algo que alguém disse não conte para as pessoas, né? E Provérbios está tratando com isso. Ou seja, nós precisamos ser pessoas que guardam segredos, nós precisamos ser pessoas que não expõem as outras, que não expõem aquilo que escutamos, né, para de certa forma denegrir a imagem de alguém ou preservar. Às vezes a pessoa veio nos contar algo que ela está passando, que às vezes é difícil para ela de ser exposta, então já é um esforço muito grande em confessar, em dizer certas coisas. Aí quando a gente expõe, de certa forma a gente prejudica tanto essa pessoa por ter traído a confiança dela e porque ela se esforçou para expor algo que é difícil às vezes, e a gente de certa forma expôs isso. Que a gente possa ser sábio com essas coisas.
Versículo 24 diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Ou seja, essa porçãozinha das Escrituras está falando sobre generosidade e que as pessoas que são generosas sempre vão colher para as suas vidas. Embora o generoso não faça para receber algo em troca, ele sempre acaba colhendo de Deus coisas maravilhosas, né? Capítulo 12 vai dizer assim: a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Como uma mulher pode influenciar e enobrecer um homem? Como uma mulher pode prejudicar e, de certa forma, complicar a vida de um homem? Né? O comportamento de uma mulher vergonhoso traz muitos problemas para um esposo, mas a mulher dedicada, a mulher de Deus, a mulher sábia, como diz as Escrituras, é coroa para seu marido. Que tipo de mulher você é? Você edifica, você é sábia ou você é tola? E de certa forma traz desonra ao seu esposo. Né? Versículo 9 diz assim: melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva do que fingir ser alguém e não ter comida. Né? Tem a ver muito com alguém que vive de aparência. Né? Alguém que, de certa forma, passa um status de que tem muito, mas na verdade não tem nada. E também fala de uma pessoa que aparentemente não tem, porque não expõe, não faz uma fachada de que tem muito, mas vive bem. E a grande pergunta é como a gente quer viver. A gente está num tempo de redes sociais, onde as pessoas às vezes postam fotos de lugares maravilhosos, em lugares maravilhosos, mas por trás dessa foto às vezes, né, há tanta dívida, há tanta problema e dificuldade. E às vezes há pessoas que não postam certas coisas, mas vivem tão bem. E a grande pergunta talvez nessa parte das Escrituras, como a gente quer viver? A gente quer viver uma vida de fachada para que as pessoas pensem algo sobre nós, ou quer viver uma vida, né, de certa forma que agrada a Deus, e mesmo que às vezes não tem certas coisas, mas vive muito bem. Versículo 18: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Olha mais uma vez sobre as palavras. As palavras que ferem como espada. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. As palavras podem curar e as palavras podem ferir. A grande verdade é que nós precisamos decidir como vamos usar nossas palavras para abençoar vidas ou para, de certa forma, trazer problema a elas. Versículo 24 diz assim: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Olha, novamente, escravo, preguiçoso e diligente. E, de certa forma, falando do que isso vai levar. Os diligentes governarão e os preguiçosos acabarão como escravos. Os diligentes acabarão bem, os preguiçosos acabarão mal. Os diligentes estarão no trono, né? Os preguiçosos estarão, de certa forma, como escravos. E isso precisa nos levar a pensar, porque a preguiça às vezes não é muito falada, poucas pessoas reconhecem que tem, mas ela está tão presente no nosso meio quanto qualquer outro problema ou dificuldade que nos rodeiam. Por isso, seja alguém diligente, trabalhador, seja alguém que acorda cedo, seja alguém que faz as coisas com muita dedicação. Que Deus te abençoe e até a próxima.